Olá, redação Novo Tempo no ar, pela sua TV e também pelo rádio. E hoje a gente recebe aqui na nossa redação nossa amiga jornalista Carolina Costa Cavalcante, que também é professora, autora de livro, muita coisa, né, Carol? É um prazer estar aqui, muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela presença, a disponibilidade de você estar aqui com a gente. Seja bem-vinda aos meus colegas também. E hoje a gente discute aqui no Redação Novo Tempo sobre a entrada do neurocirurgião Ben Carson na disputa presidencial dos Estados Unidos e tem também a crise na indústria automobilística, o nascimento da nova princesa britânica e o aumento do número de mortes em confronto com a polícia militar. E para você interagir com a gente, como que faz, Leite? Como é que faz para interagir? Afinal de contas, a gente não estamos só nós 5 aqui, você que está acompanhando a gente pelo rádio ou pela televisão, você pode falar com a gente pelo facebook.com/ntjornalismo, Twitter e Instagram é @ntjornalismo. E se você quiser acessar o nosso site, é novotempo.com/jornalismo. Interaja com a gente, fala de onde você está assistindo o programa ou questione, discuta com a gente também, não é, Hélio? Sugira também pautas, é excelente. Fique à vontade. Mas antes de iniciar o nosso primeiro tema, uma pequena correção. No último programa foi dito aqui que os direitos de transmissão dos Jogos Paralímpicos são gratuitos. Isso aconteceu nos anos de 2004 e 2008, quando o Comitê Paralímpico Brasileiro comprou os direitos e repassou as imagens para as emissoras interessadas. Nos Jogos de Londres, em 2012, os direitos foram comprados pela Rede Globo de televisão. E agora sim, vamos à nossa discussão. As vendas de automóveis caíram 19% nos primeiros 4 meses do ano em relação a 2014, gerando uma crise na indústria. O reflexo disso pode ser visto no fechamento de 250 concessionárias e nos 13 mil operários que estão sem trabalhar por conta da crise. O pior é que, se as coisas não melhorarem, vão acontecer demissões em massa, sobrando, é claro, para o trabalhador. Bom, eu trago agora aqui para a nossa discussão o presidente da GM na América do Sul, o nome dele é Jaime Ardila. Ele disse que essa crise foi pior do que a de 2008. Está sendo, né? Porque a gente está vivendo isso agora. Mas vocês não acham que é muito cômodo colocar a culpa nos consumidores que não querem comprar e também no governo por falta de incentivo? Eu acho que é bem isso mesmo, porque carro é uma coisa muito cara no Brasil, a gente já discute isso há muito tempo, quem está em casa acompanhando sabe disso, pesa no nosso bolso, a gente vê países mais próximos. Eu lembro que recentemente tem uma pesquisa falando que carros que são produzidos aqui no Brasil são exportados para o México e no México o valor deles na moeda mexicana é mais barato do que o mesmo carro aqui no Brasil. Ou seja, sem nenhum... sem taxa de importação, sem nada. O custo de levar daqui para o México e tudo mais. Então, esse é um ponto. E aí você vê em vídeos que o pessoal o tempo todo lança na internet e tudo mais, fala assim, por que carro é tão caro aqui no Brasil? Tem coisas que tem a ver com imposto, tem um monte de coisas também que tem coisas que, vamos dizer assim, é culpa do governo, a gente poderia colocar dessa maneira. Mas muita coisa, e eu acho que essa crise agora passa por isso também, tem a ver com a culpa é da ganância do empresário que, ao invés de baixar o preço do automóvel para que as pessoas tenham mais acesso a isso e tudo mais, ele não vai perder, ele só vai ficar menos rico, entendeu? Ele não vai ficar pobre por isso. Só que ele não está afim de fazer isso. Aí é mais fácil culpar o governo, culpar o consumidor que não quer comprar e tudo mais. Eu acho que o Brasil tem um problema sério de transporte público mesmo, né? A gente vê nos países assim europeus, né? Não nos Estados Unidos, que é uma outra filosofia, né, de moradia e transporte, que é muito embasada em carro mesmo. Mas a gente vê na Europa, por exemplo, o transporte público é tão bom que as pessoas evitam ter carro, nem precisam ter carro, né? Porque elas podem ir para o trabalho de metrô, de ônibus, enfim, até de bicicleta, né? Se a gente for falar da Holanda. Então, eu moro em São Paulo, é um caos. Eu mudei para São Paulo em 2004, a gente percebe que o trânsito piorou muito, né? Em 10, 11 anos, é uma outra realidade. E a pessoa, para ter um mínimo de conforto, ela tem um carro. Porque para você pegar ônibus, encarar, né, ficar espremido, ser empurrado para dentro do metrô no horário de pico, é perigoso. Sem falar no cheiro, que em alguns momentos não é muito agradável, né? Então, assim, o carro ele dá um certo conforto. Então, quando nos anos anteriores, né, o governo deu realmente vários estímulos para a compra de carros, a classe média, né, começou a comprar carro, porque você consegue, é um status social até no Brasil você ter carro.
Só que eu, por exemplo, já vi casos de pessoas até, né, que eu conheço, que a pessoa não tinha condições de comprar um carro, comprava o carro, não dava conta de pagar as parcelas, as prestações, ou fazia vários outros sacrifícios para dar conta desse luxo, né? Porque no Brasil o carro é luxo. E agora, com a crise econômica que a gente sabe que chegou e que nós estamos vivendo nesse momento, ficou insustentável. Então, essa questão das demissões é mesmo um resultado de uma história que não vem só dessa questão do preço, mas ela vem da estrutura das cidades, de transporte, ela vem da questão econômica. Então, assim, é muito fácil você estimular as pessoas a gastarem o dinheiro que elas não têm para ter um conforto que, na verdade, deveria estar sendo dado pelo próprio país, a partir dos nossos impostos, dando condições de transporte melhor nas grandes cidades. E a gente tinha um processo, aí de repente há uns 10 anos, onde existia um carro por família, né? Então aí era o carro do final de semana, onde todo mundo passeava, às vezes o marido ia trabalhar com o carro ou ia trabalhar no transporte público e a esposa ficava em casa com os filhos com o carro. Hoje não. Hoje cada indivíduo maior de 18 anos dentro da família tem um carro, né? E aí isso faz a coisa crescer. Agora, falando sobre esse processo das demissões e de como é um pouco mais difícil para que o brasileiro compre carro, é interessante, né? O Leite falou que é uma ganância das indústrias. A gente sabe que nós iríamos passar por essa crise em 2015. Isso está sendo diagnosticado e anunciado pelos economistas massivamente no último ano. E não foi pensado em nenhuma estrutura que pudesse resolver essa situação. Por exemplo, vamos traduzir o que seria essa ganância. Baixando o preço, dando condições para que o povo brasileiro, mesmo em crise, pudesse continuar comprando carro. Mas não. Então, se opta pela demissão em massa, se opta por continuar vendendo o carro pelo mesmo preço e esperando que o governo faça algum tipo de incentivo para que as pessoas possam adquirir um novo carro, né? A sensação que a gente tem parece que é assim: vamos vender por esse preço. Se colar, vai que cola. E colou e aí fica. Né? Eu já vi comentários a respeito disso, o Leite falou sobre essa questão da ganância. Por que aqui é tão caro, né? Parece que é uma sensação assim, não, vamos colocar esse preço aqui, se colar, se eles comprarem, a gente permanece. Porque realmente o custo do carro está muito, muito assim, barato, né? Se a gente for comparar com o preço que a gente compra. E o Wagner tocou num ponto que eu quero levantar aqui também sobre isso. Já que está em crise, por que as concessionárias não baixam os preços? Os carros, eles, ao contrário, e por experiência própria, teve um carro mesmo que a gente chegou a olhar na concessionária em dezembro, ele estava um preço, subiu o quê? 2, 3 mil reais, agora, em plena crise, e o valor foi subir em vez de diminuir. Eu não consigo entender, gente, é uma oferta de... É questão de oferta e demanda, né? É oferta e demanda de mercado, é isso aí. E de certa forma, eu vou deixar o Hélio falar, porque eu ia comentar no jornal dessa semana, na redação, você comentou exatamente sobre isso, né? Porque tem o esquema de layoff, que as fábricas deixam não demitem ainda os funcionários da linha de produção, mas dá férias forçadas para eles, porque no momento não precisa ficar produzindo tanto carro, porque eles já têm carros o suficiente para vender, só que ninguém está querendo comprar, né? E daí é um problema, porque você falou sobre... Tem isso no mercado, né, que se chama lei da oferta e da procura, a demanda e a oferta. Quanto mais os consumidores procuram um produto, aí o produto fica mais caro. Tem muita gente querendo, eles têm que produzir mais, então aproveita para aumentar o preço. E ocorre o contrário, quando pouca gente procura um determinado bem, esse bem acaba perdendo valor de mercado, o que deveria estar acontecendo com os carros. E a Suzane falou ali, né, sobre vai que cola o preço. Esse é um problema, é claro, hoje o problema está instaurado, mas se a gente for voltar um pouco no tempo, vai ver que, na verdade, é por quê? Por que hoje tudo é tão caro no Brasil? Não é só o carro, não. A gente está falando do carro especificamente, mas qualquer outra coisa aqui é muito cara. Porque o brasileiro paga. Mas a crítica para a indústria é muito séria, porque eles preferem colocar funcionário na rua, preferem ficar ali com um monte de carros parados, são 50 dias de produção, quer dizer, são 50 dias de produção de carros que não foram vendidos e estão estocados. Mas eles preferem, não, vamos forçar a barra mais um pouco. A gente começa a mandar a gente embora, começa a forçar, daqui a pouco o governo vai ter que fazer alguma coisa para não aumentar a taxa de desemprego e ficar feio para o governo. E para vocês terem uma ideia, eu tenho amigos meus que moram em São Paulo e são profissionais, assim, né, que estão super bem, trabalham, que optaram por vender os carros e andar de táxi.
Porque no final das contas, quando você soma tudo que você vai acabar gastando para ter um carro, para pagar um seguro, às vezes alguns prédios têm uma vaga só, né? Ou, sei lá, não tem vaga no prédio, é um prédio mais antigo. Compensa você ir de táxi. Do trânsito, né, Carolina? Combustível que não para de subir. Fica trabalhando dentro do táxi, no celular, no computador, não precisa se desgastar. Então, assim, lógico, a gente não está falando, né, da classe C e D, que infelizmente ainda tem que encarar o transporte público, né, que tem uma situação. Mas por conta fazendo esse cálculo, as pessoas estão chegando a essa conclusão. Então, assim, um casal hoje em dia, eu tenho vários amigos que os dois tinham carro, um dos dois vendeu o carro, só um ficou um carro para a família, para fazer viagem e tal. E o outro sempre vai de táxi para o trabalho, ou vai de bicicleta, ou, enfim, vai de uma forma alternativa, porque realmente não está compensando, o preço está exorbitante. Uma alternativa para fugir desse abuso, né, nos valores dos automóveis. E depois do intervalo, a pré-candidatura do neurocirurgião Ben Carson entra em pauta aqui no Redação Novo Tempo. A gente volta já, não saia daí.